Que bom, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, graças a Deus. Eu quero ler o primeiro versículo do Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que nunca fez tanto sentido, nós nunca entendemos de forma plena o que significa isso, como nós estamos entendendo agora. A saudade de estar junto, a saudade de congregarmos, de estarmos na igreja. Eu falava com um grupo de irmãos essa semana acerca de a saudade que nós estamos de nos reunirmos, de louvarmos a Deus junto, de cantarmos, de orarmos uns pelos outros. Mas eu creio que esse dia vai chegar, em nome de Jesus. Mas eu quero te lembrar o seguinte. O texto diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando 2 ou 3 se reúnem, em nome de Jesus, ali nós estamos reunidos na casa do Senhor. Quando nós nos reunimos, seja presencialmente, ou seja através do celular, do computador, da rede social, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, ali a casa do Senhor está presente. Nós somos pedrinhas, nós somos tijolinhos desse grande edifício. E quando nos reunimos em nome de Jesus, ali a casa do Senhor está, ali o Senhor está presente conosco. Que essa noite seja uma noite, ou um dia, talvez você vai assistir, você vai participar desse culto, talvez durante o dia, mas que esse momento seja um momento de edificação na sua vida, seja um momento de alegria, seja um momento de você renovar suas forças, renovar suas esperanças, de você realmente ter esse contato com aquele que é a própria vida em pessoa. Onde você está aí, feche os teus olhos, eu quero orar com você, eu quero pedir que Deus nos abençoe, que possamos sentir essa presença gloriosa de Deus e ao término dessa reunião, estarmos totalmente transformados pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque quando nos reunimos em teu nome, o Senhor disse que estaria presente e nós cremos naquilo que o Senhor nos fala na tua palavra. Obrigado, Deus, obrigado. Nós nos alegramos quando nos reunimos em teu nome, Senhor. Ó Deus querido, nós não vemos a hora de podermos nos reunir, Senhor, na igreja, ali no templo, ali, ó Deus, abraçar os irmãos, cantar louvores, ó Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós queremos nos alegrar aqui, nesse momento, com os nossos irmãos, participando juntos desse momento, louvando ao Senhor, ó Deus, compartilhando da sua palavra. Obrigado, Senhor. Recebe esse culto, Senhor. Recebe essa reunião. Essa reunião é para te louvar, é para te engrandecer. Essa reunião é para termos esse contato todo especial com o Senhor. Receber da sua palavra que nos instrui, nos anima, nos fortalece, nos dá força, esperança, alegria, Deus. Fica conosco, recebe os louvores do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez para poder... Amor. Bem, vou esperar um pouquinho, né? Bom, então vamos lá de novo. Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez para poder louvar o nome do Senhor junto com a igreja, né? Hoje a gente separou uma música para começar, é uma música conhecida e é uma música que fala que nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Fala, vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Que seja um momento em que você possa estar prostrado de coração diante do Senhor. A gente vai tocar ela de uma forma um pouco diferente e que isso também alegre o seu coração nesse momento, que é um momento tão difícil. Amém? Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Muito bem, então continuando esse momento gostoso que nós estamos tendo juntos, eu gostaria de comentar rapidamente, né, essa questão do final da pandemia. Está todo mundo nessa expectativa de que a vida volte ao normal, né? Você que tem filhos em casa, que não podem ir para a escola e tem muita energia para gastar, né? Além disso, tem as aulas que precisam ser ministradas, né? Muitas pessoas estão tendo bastante dificuldade em ter que ficar em casa. Então, nós já estamos aí desde 17 de março, se não me engano, já vão aí para 2 meses e meio, e o governo do estado de São Paulo, agora dia 1º de junho, vai estar iniciando, né, uma retomada gradual e consciente da economia, das atividades, né, de maneira assim bem planejada, bem estruturada, e está todo mundo nessa expectativa, né? Quando que nós vamos voltar a ter uma vida normal? Só que o que aconteceu? Nesses 2 meses e meio, muitas pessoas já foram afetadas. E afetadas, lógico, a gente sabe, né? Pelo medo. Tem gente amedrontada dentro de casa, né? Tem gente que foi afetada pelo próprio isolamento. O isolamento, a dificuldade de sair, de se relacionar, né? De abraçar, de dar carinho, atenção, isso afeta as pessoas, né? Muitos perderam renda, perderam empregos, a gente tem falado isso aí todos os domingos, né? Então, há sim um anseio para que a gente retome a nossa vida, mas fica aquela pergunta: como será o mundo, como nós viveremos daqui para frente? E uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus e orado por você também é que Deus nos dê esperança. Esperança é uma palavra muito importante no cristianismo. A palavra grega para esperança é eupis, que sempre tem uma conotação positiva, né? Esperança no sentido positivo, esperança de dias melhores, esperança de novas oportunidades, esperança de um tempo mais feliz, da retomada da nossa condição econômica. Esperança é uma palavra cristã de muita importância. Agora, como que nós podemos recuperar a esperança ou manter a nossa esperança? Tem algumas pessoas que são muito esperançosas, né? O brasileiro, por exemplo, é aquele que não desiste nunca. Nós somos um povo persistente, um povo que não se abate facilmente, um povo que, né, não desiste. Mas como é possível manter esperança numa situação tão caótica em que está o nosso país?
Quando eu penso em esperança, eu penso muito num personagem bíblico chamado Jó. Você já deve ter ouvido falar dele. Jó é aquela pessoa que era íntegra, uma pessoa reta, ele temia Deus, ele se afastava do mal, era uma pessoa que orava, oferecia a Deus sacrifícios em favor da sua família, uma pessoa que tinha uma constância diante de Deus, e a calamidade se abateu sobre a vida dele. Então, ao longo de toda a sua recuperação, ele que ficou enfermo, ele que perdeu tudo, os seus amigos conversaram com ele. Então é um drama poético, lá no meio da Bíblia. Apesar de eu crer que Jó foi um personagem que existiu, o livro é um drama poético. E então Jó, ele teve muitas experiências com Deus. Eu creio que eu e você podemos nos identificar muito com Jó, porque ele perdeu muita coisa, mas não perdeu sua fé em Deus, não perdeu sua esperança. E em alguns momentos Jó se desespera, Jó fica melancólico. Eu acho que nós já passamos por isso. Você deve ter tido alguns momentos de melancolia, alguns momentos que você olhou para trás e falou assim: puxa vida, antigamente era melhor, né? Antigamente a gente tinha um outro tipo de vida, um outro tipo de relacionamento, a gente tinha assim mais oportunidades, haviam mais possibilidades, agora a gente não sabe o que vai acontecer. Jó viveu momentos de melancolia, Jó inclusive pediu para si a morte, mas ele em meio a toda essa melancolia, essa tristeza, em meio àquele momento de perda e tal, ele diz algumas coisas, e o livro de Jó é um dos livros mais preciosos do Antigo Testamento, com referência à retomada da esperança. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que tem Bíblia. Se você não tem Bíblia, você vai poder ter, você pode baixar no seu celular, né? Você pode adquirir. Se você também gostaria de adquirir uma Bíblia, ou pelo menos emprestada, fala com a gente, nós estamos aqui para te ajudar, para poder fazer com que a palavra de Deus possa estar à sua disposição. Lá em Jó capítulo 14, do versículo 7 até o versículo 9, nesse livro poético maravilhoso que é o livro de Jó, ele diz assim: porque há esperança para a árvore que mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus brotos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Jó, ele dá essa ilustração comparando-a com o ser humano. Ele diz assim: o ser humano não é como a árvore, ele diz, porque ele cai no pó, ele morre, ele desaparece, ele não é mais. Mas a árvore não. A árvore, ela só basta aparecer o cheiro de águas, ela já começa a reverdecer. Esse é um poema sobre a vida humana, tá? E essa comparação que ele faz com o ser humano, ele faz porque ele está vivendo um momento de melancolia. Porém, mesmo em meio a essa melancolia, alguns versos mais para frente, ainda no capítulo 7, no versículo 13, por exemplo, ele deixa claro que ele tem uma esperança de que as coisas mudem. Ele diz no versículo 13: se tão somente, ele está falando para Deus, né? Me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois se lembrasse de mim. Olha só como ele deixa, inclusive é importante lembrar aqui um dado teológico importante. Jó foi escrito no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão, né? No tempo lá atrás. É um livro muito antigo, talvez um dos mais antigos da Bíblia. Naquele tempo as pessoas não tinham a doutrina da ressurreição. Naquele tempo não se ensinava isso, pelo menos aonde o livro foi escrito, as circunstâncias que cercaram a escrita desse livro. Isso só veio a existir em Israel no tempo dos Salmos, nos tempos dos profetas, onde a gente vê ainda de maneira tímida a doutrina da ressurreição. Ela só vai ser pregada, anunciada com veemência depois da ressurreição
de Cristo, isso é óbvio. Mas veja como Jó, mesmo naquela época em que a questão da ressurreição ainda não era muito bem clara na mente das pessoas, ele pensa nisso, ele está melancólico, mas ao mesmo tempo ele tem esperança. Eu não sei se você está assim, talvez você esteja sendo dominado pela melancolia, mas será que eu vou conseguir? Será que as coisas vão mudar? Será que as coisas vão melhorar? Será que eu tenho energia para enfrentar o que vem pela frente? Será que vai haver alguma mudança significativa para beneficiar pessoas como eu, de baixa renda, pessoas como eu que não tenho muito estudo? Talvez você até seja uma pessoa capacitada, um bom profissional, tem uma ótima profissão, rentável e tudo mais, mas às vezes a melancolia, né, em relação às coisas que nos acontecem, nos assaltam o coração e a gente fica assim bastante perturbado. E Jó passou por isso, e mesmo numa época em que não se pensava, não se estudava sobre ressurreição, ele menciona isso. Isso é espetacular. Os estudiosos da Bíblia, as pessoas que conhecem teologia, elas ficam assim encantadas com o fato de Jó, naquela época e sob tais condições, acreditar que Deus se lembrasse dele depois de um tempo na sepultura. Pois bem, ele manifesta, em meio a dor e sofrimento, uma esperança viva em Deus. Jó é o tipo de pessoa que é esperando. Até o pessoal brinca, diz que Jó seria brasileiro, né? Seria um dos primeiros brasileiros, porque diante de tudo que aconteceu com ele continua tendo esperança. É uma esperança que ultrapassa mesmo a morte. E nisso Jó estava certo. 1 Coríntios, eu convido você, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Veja só o que a Bíblia fala. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, a nossa expectativa, não pode ser apenas limitada a essa vida. O ser humano está nesse planeta há milhares de anos. E a nossa vida, ela é muito curta comparada com o tempo que o ser humano já tem nesse planeta e o tempo que ainda resta, que nós não sabemos quanto é. Nós somos assim como uma sombra que passa. Tá? E por que a Bíblia faz essa afirmação? De que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos infelizes. Porque esta vida não é a vida definitiva, não é a vida final. A palavra final não é a morte, não é a sepultura, não é o caixão. Tá? A morte deixou há muito tempo de ser a última palavra. A morte pode interromper a vida do corpo, mas não interrompe a vida da alma. Ter esperança diante de um cenário de morte é crer na possibilidade de vencer a morte por meio da ressurreição de Cristo. Eu quero que você também me acompanhe nessa leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. Olha que interessante que ele diz aqui. Temos, portanto, veja o que a Bíblia está dizendo, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja que Paulo ele tem uma esperança que vai além da sepultura, vai além do caixão, vai além da morte, vai além do velório. Ele era uma pessoa de intimidade com Deus, e na sua intimidade com Deus ele diz, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo não fala de estágio intermediário, Paulo não fala em retorno a essa terra, Paulo não fala em nenhuma outra doutrina, ele diz, eu desejaria deixar esse corpo, porque deixando eu vou habitar com o Senhor. Essa é uma esperança cristã, que se nós tivéssemos a nossa esperança firmada só para essa vida, que é essa vida? Essa vida é uma vida de luta, de dificuldade.
de enfrentamento de problemas, de relacionamentos quebrados. É uma vida que a gente tem que lidar com mentiras, com engano, com governos corruptos, com governos mal intencionados. Temos que lutar contra as forças da natureza que muitas vezes são contrárias à nossa segurança. Essa vida é uma vida que tem vírus, que tem AIDS, que tem guerra, que tem furacão. É uma vida que tem animais peçonhentos, que tem vírus, que tem moléstias, que tem uma série de coisas. Ela não é a parte final, as coisas não acabam quando a vida do corpo morre. E Paulo vai mais além. Paulo era uma pessoa que em vida estava tão consciente da sua vida pós-morte, que ele chegou a dizer em Filipenses, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que Paulo consegue ter esse tipo de anseio? Ele está no corpo, mas ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz: eu estou em Cristo, mas se eu morrer, vai ser lucro para mim. Onde está o lucro que Paulo referia? Porque enquanto ele está na vida, ele está se desgastando, ele está sofrendo contrariedade, ele está sofrendo perseguição, ele tem que acordar cedo, ele tem que dormir tarde, ele tem que preparar comida, ele tem que se deslocar, ele tem que viajar. Agora, habitar com o Senhor, ele diz, é lucro porque eu deixo de me desgastar dessa forma e entro no descanso de Deus. Entro na presença de Deus, para ficar o resto da minha vida não mais sofrendo os males que esse corpo me subjuga a sofrer. Que coisa, né? E você sabe que a nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo agora, presencia uma maior longevidade, as pessoas estão vivendo mais e vivendo com qualidade de vida. É algo inédito que nós estamos vivendo aqui. Né? Sempre a expectativa de vida do ser humano era ali 55 e 65 anos. Hoje já se fala em 75 e 80 anos como expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor. Mas não importa se nós um dia chegarmos a ter uma expectativa de vida de 100 anos. 100 anos diante do tempo é tão pouco. Veja só o que a Bíblia diz no Salmo 144, verso 4, o homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra que passa. Outro dia eu estava andando na rua vendo a minha sombra, de repente uma nuvem passou na frente, cadê minha sombra? Sumiu. É assim, o homem é como um sopro, é como uma sombra. A nossa passagem nesse mundo é assim. Talvez você que seja jovem, está aí com seus 20 e poucos anos, né? Você acha que vai viver 200, porque você nem imagina, né? Falam em você ficar com 40, com 50, com 60, você nem imagina o que é isso. Mas quando a gente chega aos 60 anos, a gente fala assim, meu Deus, passou muito depressa, foi muito rápido. Realmente a vida é um sopro. Então vamos voltar para a poesia do Jó. Vamos lá para trás, onde ele usa aquela ilustração da árvore. Porque há esperança, ele diz, para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu chão, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Agora associa essa poesia de Jó com as palavras de Jesus em João 4,13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha a água aí de novo. A mesma água que cujo cheiro faz a árvore brotar. E essa água que Jesus dá, ele diz, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, eu queria que juntássemos a poesia de Jó com a palavra profética de Cristo. Nós somos como uma árvore seca, uma árvore caída, uma árvore sem esperança, uma árvore que foi cortada,
O ser humano, por conta do pecado, da queda, por conta das suas escolhas erradas, dos seus vícios, das suas taras, dos seus maus pensamentos, por conta da sua desonestidade, da sua irritabilidade, por conta das suas vinganças, dos seus palavrões, o ser humano, por conta de todas as suas obscenidades, de todas as suas artimanhas, ele é como uma árvore que foi cortada, que está caída, que está morrendo. Mas ao cheiro das águas, tudo pode mudar. E Jesus Cristo é aquele que diz que tem uma água, diferente dessa água aí. Não é uma água para uma árvore cortada, é uma água para uma alma ferida, para uma alma pecadora, para uma alma distante de Deus, para uma alma que está caminhando a passos largos para o inferno, uma alma que está condenada pelos seus próprios pecados, uma alma dominada por sentimentos contrários à vontade de Deus, uma alma que não anda nos caminhos de Deus. Então, longe de Deus nós temos morte, mas perto de Jesus há uma água que Ele oferece gratuitamente. Se alguém beber dessa água, ela será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pense nisso. Essa água é a água da fonte do amor e do perdão de Deus. Deus te ama, não importa onde você esteja, nem como você esteja, nem como você está se sentindo. Talvez esteja longe do Senhor, talvez tenha se afastado de Deus. Você não abre uma Bíblia, você não lê nenhum versículo, você não faz orações, você vive como se Deus não existisse. É como um ateu. O ateu, ele diz que Deus não existe. Agora, muita gente crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. São ateus da mesma maneira. Mas lembre-se disso, sem Deus, você é uma árvore cortada, caída, esperando o tempo de ser sepultada. Mas se hoje você abrir seu coração a Jesus, se hoje você entender realmente o propósito de Deus para a sua vida, Ele não criou você para você estar onde você está, para fazer o que você faz, para pensar o que você pensa, para ser do jeito que você é. Deus pode mudar seu coração, Deus pode mudar a sua vida. O cheiro das águas que vêm do amor e do perdão de Deus, pode tirar você dessa sepultura psicológica em que você se encontra e fazer você se aproximar de Deus arrependido e receber o perdão e a reconciliação com o Senhor. Aleluia! Eu creio nisso, creia nisso você também. Onde houver um pecador arrependido, haverá também a proposta de Deus de uma água viva e poderosa para tirar você desse mundo de desesperança, de desespero e realmente colocar você no caminho da salvação. Você sabe que uma das coisas que acho que não só eu, acho que muita gente já pensou nisso, quando a gente é seguidor de uma personalidade, quando a gente admira alguma pessoa, né? A gente segue, acompanha aquilo que ela produziu, aquilo que ela fez. Eu sei que todos nós temos alguém no campo das artes, alguém no campo da filosofia, alguém no campo da religião, que a gente admira, né? Que a gente segue, que a gente saiu alguma coisa, alguma reportagem, a gente vai lá e lê. Eu queria citar aqui 3 personalidades e as últimas palavras que elas disseram antes da morte. Exemplo, Bob Marley, que foi um ícone do reggae. As últimas palavras de Bob Marley, você que é jovem, você que tem a minha idade, talvez já tenha ouvido falar, ele foi uma pessoa importante na música no sentido universal. As últimas palavras de Bob Marley foi: o dinheiro não pode comprar vida. Não pode. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ter uma boa conta bancária, você pode ter muitos imóveis no seu nome, você pode ter muito prestígio, mas você sabe que tudo isso não te pode acrescentar um dia de vida. Quando a morte chega, todos se tornam iguais. Do pó vieram, para o pó voltarão. As últimas palavras de Thomas Hobbes, foi um filósofo inglês. Olha só o que ele disse antes de morrer: eu estou para tomar a minha última viagem,
um grande salto no escuro. Pense bem. Essas foram as últimas palavras de Thomas Hobbes. Eu estou para tomar a minha última viagem, um grande salto no escuro. Um homem que ficou a vida inteira, por meio da filosofia, tentando entender a vida. No final da sua vida, considera a morte um salto no escuro. Agora vamos para uma personagem da religião, Gautama, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Buda deixou com suas últimas palavras antes da morte: estas são minhas últimas palavras. Tudo que foi criado está sujeito à decadência e à morte. Sim, que mais? Um homem que deixou um legado e uma religião com adeptos no mundo inteiro. Aqui em São Paulo eu já estive diante de alguns templos budistas e todo o Oriente, uma boa parte do Oriente, né? Japão, Coreia, China, em vários países do Oriente, tem o budismo como a sua referência de vida. Temos aí Dalai Lama, que é uma das personalidades, um dos ícones do budismo no mundo. Mas, como é triste saber que Buda morreu com esse tipo de frase nos lábios. Agora, e Jesus? O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? Quais foram as últimas palavras de Jesus Cristo na cruz antes de morrer? Você sabe? Eu sei. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Percebe? Quem você vai seguir? Alguém que não tem a menor condição de saber para onde vai? Jesus sabia. E assim que Jesus Cristo descobriu que aquele seria o último minuto, ele já estava expirando, ele entrega o seu espírito nas mãos do seu Pai. E é Ele que você deve seguir. É Ele que você deve seguir. Não pense em vida após a morte como uma oferta de uma religião, como uma oferta de um sistema filosófico. Muita gente fala assim: mas eu vou ainda fazer caridade, eu ainda vou parar de fumar, parar de beber, eu ainda vou ir à igreja, ainda vou... Não. Para com isso. Hoje é dia de você se lembrar que Jesus morreu na cruz por você, que Ele derramou seu sangue por você, que Ele ama você. E se você não tiver Ele como seu Senhor e Salvador, você não tem salvação. E a morte para você te levará a um lugar de sofrimento, de dor e de tristeza. Mas se hoje você se lembrar da poesia de Jó, de que ao cheiro das águas, como planta, você pode se levantar, porque um dia, a Bíblia diz, e Jesus profetizou, haverá o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Hoje você está aqui ouvindo a voz do Filho do Homem, Deus está te dando vida. Eu gostaria de orar por você nessa hora, em nome de Jesus. É um privilégio para mim estar anunciando o Evangelho para você, e eu creio que é um privilégio para você estar ouvindo a voz de Deus através dessa transmissão. Você gostaria de orar comigo? Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço por essa bela oportunidade. Eu te agradeço por esse momento de fé. Eu quero colocar agora essa vida preciosa nas tuas mãos. Que me ouve, Senhor, que me ouve com atenção. Pai, vem agora com o teu Espírito. Vem até essa casa, vem até esse lar. Senhor, se essa pessoa está ouvindo no seu automóvel, alguns estão na garagem, alguns estão no jardim, alguns estão no fundo do quintal, alguns estão na sala, alguns estão ali na calçada, na rua, alguns estão numa praça. Talvez alguém esteja dentro de um hospital, talvez alguém esteja agora na casa de um parente. Deus querido, aonde estiver, ó Deus, vem com teu Espírito e toca o seu coração, que haja agora o constrangimento do Espírito Santo para arrependimento e fé, e que essa vida querida e preciosa que me ouve, receba o Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você soubesse que a Igreja Vida em Cristo promove essas
transmissões, para que você tenha oportunidade no seu lar receber a palavra de Deus. Se você quiser saber mais dessa Bíblia, há o nosso telefone na página do Facebook. Você vai poder fazer contato com a gente, nós vamos procurar de alguma forma ajudar você na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Esse é o momento da gente estar intercedendo por esse momento, um momento difícil que a gente está passando na nossa vida, no nosso país. Então eu queria que você colocasse na sua mente, no seu coração, os seus pedidos, e queria que a gente orasse junto nisso. Vamos fechar os nossos olhos em reverência ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai. Te damos graças a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus forte, um Deus fiel, um Deus poderoso. E nesse momento tão difícil que estamos vivendo, Deus, nós clamamos, ó Deus, pela Tua presença em cada vida, colocamos isso em Tuas mãos, Deus. Nós vemos, ó Deus, tantas dificuldades que estamos enfrentando, politicamente, Senhor Jesus, socialmente, Deus. E por isso, Deus, pedimos, Senhor Jesus, da Tua graça, meu Pai, sobre estas vidas, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor Jesus, como um sopro, Senhor Jesus, como nos deu vida, Senhor Jesus, soprou em nossas narinas e nos deu vida. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, dar vida a estas pessoas que têm perdido, Senhor Jesus, entes queridos na nossa vida, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Deus, entra, ó Deus, com providência, Senhor Jesus, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, meu Pai. Pedimos, Senhor Jesus, pelos esses pedidos também colocados, Senhor, na mente de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, atendendo cada um deles nesse momento, Deus. Esteja abençoando cada vida, Pai, e que possamos, Senhor Jesus, sair disso, Senhor, os mais fortalecidos, mais crendo no Senhor. O Senhor é um Deus fiel, Senhor Jesus. Sei que os seus olhos, ó Pai, estão voltados para esta terra, aos quatro cantos dessa terra. Por isso, Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Nos ajuda, nos dá direção, nos dá sabedoria, Senhor Jesus. Nos dá conhecimento, Deus, para enfrentar todas essas coisas. E Senhor, nesse tempo todo, Senhor Jesus, que possamos sair mais fortalecidos, Deus. Eu te peço em cada vida, em nome de Jesus. Deus, amém. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Louvado seja Deus por esse culto de hoje, os louvores, a oração e tudo aquilo que nós realizamos nessa noite. É muito bom nós podermos estarmos juntos através da internet, através desses aplicativos do celular, computador, Smart TV, mas nós estamos juntos, como o pastor Ronaldo disse, onde houvesse 2 ou mais reunidos, diz a palavra, né? Nós estaríamos juntos, né? E isso nos faz com que nós ficamos conectados e Deus, Ele age quando nós fazemos isso. E eu queria encerrar o culto, nós estamos terminando, eu queria encerrar o culto com a palavra de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa é a palavra que eu quero encerrar o culto de hoje, que diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Em outras versões, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se como eu, no mês de março, quando nós começamos essa questão de pandemia e isolamento, distanciamento social, nas primeiras semanas eu disse, eu acho que eu não vou aguentar isso não. Eu não sei se você fez isso também, mas se você fez, hoje é dia 31 de maio, ou seja, o último dia do mês de maio, já faz 3 meses que nós vencemos essa etapa. Talvez nos primeiros dias nós dizemos, não aguentamos, mas hoje nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez no mês que passou, no mês de abril, você teve algum momento que você disse assim, não aguento mais, chega. Mas você deu conta, porque Deus te ajudou. E agora nós estamos fechando mais um mês. Eu não sei se isso vai durar mais um mês. Há uma posição de flexibilizar, mas nós não sabemos como vai ser o futuro. Mas uma coisa eu sei, o Senhor vai nos ajudar. E eu queria encerrar com essa palavra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu queria ter um momento de gratidão a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. E eu também quero dar uma palavra aqui de gratidão aos irmãos que têm sido fiel no dízimo, na oferta, que têm abençoado para que essa obra que nós estamos fazendo aqui, levando a palavra de Deus às pessoas, ela não pare, né? E nós vamos orar encerrando esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui. E Deus, muito obrigado pelos irmãos, ó Pai, que têm sido fiel no dízimo, nas suas ofertas, mesmo em meio a toda essa dificuldade que nós temos passado. Senhor, nós também queremos declarar a nossa gratidão, declarando Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, nós temos visto isso. Nós podemos olhar para trás e vermos que mais um mês nós vencemos. Oh Deus, quantas lutas, quantas dificuldades, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, eu também quero, Senhor, ó Deus, pedir ao Senhor, Pai, que a sua companhia seja conosco, que, ó Deus, nós sejamos homens e mulheres, ó Deus, que tenham uma palavra de esperança, dar-nos palavra de esperança a compartilhar com aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Deus, esse é o meu pedido, e eu peço que o amor do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã, em nome de Jesus. Eu quero só dar um recadinho para você, que hoje nós iniciamos, lançamos o nosso guia de leitura bíblica diária, ao qual nós chamamos de Deus Todo Dia, tá? Ele vai funcionar semanalmente, começa amanhã, segunda-feira, 1º de junho, até dia 7 de junho, tá? Já está na nossa página da igreja, do Facebook, tá? E os líderes de grupo familiar também vão estar recebendo para compartilhar com os irmãos. Então nós estaremos lendo a Bíblia todos os dias juntos, tá? Vai ser uma bênção de Deus. Deus todo dia, ou seja, todo dia nós estaremos ouvindo a voz de Deus através da palavra dele.
tá? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.